A gente recebeu uma mensagem de um seguidor nosso, ele chama Jackson Canfield. Você acha que é o nome dele mesmo? Canfield. Jackson Canfield. Sim, não sei. O perfil, não dá pra saber, não né? dá pra saber. Mas a gente viu que ele tem, né? Ele foi sincero, ele realmente quer saber da gente algumas coisas. Sim, Ele não gostou do nosso podcast. não. Ele não gostou das nossas observações a respeito do programa do Atlântico. E ele entrou meio que assim, ele falou assim, e eu, como que eu fico nessa história? Sim. Então vamos comentar um pouco, já que tá chegando no Sim. final, vamos comentar um pouco sobre o Porque comentário dele? O que ele falou, assim, a parte que ele não gostou do que a gente... É em relação muito àquilo que a gente conversou nesse podcast, entendeu? Por isso que foi, assim, interessante a gente responder, até nesse podcast, a gente esclareceu algumas coisas, né, nesse podcast. Né, que ele comentou, assim, que que a gente comentou, né, que o programa do Atlântico não precisaria existir, porque já tem outros programas como o Express Entry, né, que pode ser substituído. Não, na verdade o que a gente falou, assim, que o programa do Atlântico ele não precisa existir porque você já tinha programas provinciais. O programa do Atlântico ele é um movimento político que visa o governo federal controlar a imigração de uma região, entendeu? As províncias elas já têm autonomia. Né? E já tem programa, né? Já tem programa que poderia, inclusive, atrair a mesma quantidade, né, de imigrantes sem você precisar ter o governo federal tomando conta disso, controlando isso, entendeu? Então, assim, a nossa restrição com o programa do Atlântico é isso. Né? E não é nem o Express Entry. A gente nunca falou que o programa do Atlântico ele poderia ser substituído pelo Express Entry. Não. São coisas diferentes. Né? É água e óleo. A gente não tá misturando as coisas. Daria até para você fazer algo no Express Entry de um filtro da pessoa que coloca o Atlântico como a região destino. Você até poderia melhorar isso. Mas né? isso não daria popularidade, marketing para o governo. Exatamente. Né? Entendeu? Então, assim, o programa Atlântico ele não precisaria existir para atingir o objetivo que eles estão querendo atingir. Então você acaba gastando mais dinheiro público e a gente é contra isso, né? Você usar mais dinheiro público, de imposto, tudo, para fazer algo que não é eficiente, né? Eu acho que... Até um exemplo dentro disso Jackson, a gente colocou no ar na quinta-feira agora um vídeo que a gente fala de lugares que são mais flexíveis. Sim. E no vídeo a gente fala da Ilha do Príncipe Eduardo. E a gente comenta do programa de migração da ilha, que fica no Atlântico. Ou seja, a gente não está falando desse programa do Atlântico. Dê uma olhada nesse vídeo e veja o quanto é flexível o programa da Ilha do Príncipe Eduardo. Ou seja, já era flexível antes de existir o programa do Atlântico. O Jackson também não gostou, achou que assim, a gente não... Ele falou assim, ó, é meio tendencioso vocês falarem as afirmações dizendo que o Canadá não deveria mais receber imigrantes entry-level. Na verdade, a gente não, em nenhum momento a gente falou isso, de qualquer forma. Inclusive, tem até o que a gente comentou, que eu falei assim, até no momento de pandemia, isso daí é opinião não só nossa, mas é dos próprios canadenses. Quando você vê as pesquisas feitas com os canadenses, aí num momento que você está saindo, né, o que eles chamam de pós-pandemia, eles não acreditam que para a economia vai ser bom você trazer pessoas nesse momento para entrar nessas vagas. Restaurante, entendeu? Que a economia ela precisa primeiramente se ajustar aqui. Tem muita gente que precisa voltar ao mercado de trabalho, entendeu? O governo precisa reduzir a ajuda que está dando para essas pessoas voltarem ao mercado de trabalho e essas vagas serem ocupadas por essas pessoas. A gente nunca falou que o Canadá que não deveria, mesmo porque é até aquele ponto que a gente explicou, porque ele colocou assim, ele falou assim, mas quem vai trabalhar na construção civil? Quem vai trabalhar no restaurante? Quem vai ser recepcionista de hotel? No momento, recepcionista de hotel, quase ninguém, porque a maior parte dos hotéis estão fechados ou quebrados quase, né? Se não fosse ajuda do governo pagando as contas dos hotéis, você não teria nem emprego para essas pessoas. Restaurante também, restaurante está numa dificuldade tremenda, porque tudo moveu online. Igual no Brasil também, né? Exatamente. Construção civil, aquilo que a gente falou no podcast hoje. Você precisa ter a qualificação local. Porque às vezes, construção civil, a maior parte dos brasileiros que trabalham aqui em construção civil, eles trabalham ilegal. O ponto é, a verdade seja dita, entendeu? A maior parte dos brasileiros que você vê, às vezes você está participando de algum grupo no WhatsApp ou no Facebook, você vê o pessoal conversando, não precisa. A verdade é o seguinte, a maioria dos brasileiros que estão no Canadá trabalhando em construção civil, trabalham de forma ilegal, entendeu? Esse é um ponto, porque para você trabalhar em construção civil, como a gente mencionou nesse podcast, vamos supor, você chega no Canadá como imigrante, você vai precisar obter
o Red Seal, dependendo da atuação que você for fazer. É uma carteirinha, eu já vi o Red Seal. É uma carteirinha mesmo, de profissional, que nem OAB, que nem... Exatamente. Né, outras... Então a gente não pode confundir entry-level com trabalhadores técnicos. São duas coisas, né, diferentes. E a gente morou em Vancouver, né, por 17 anos. Essas vagas de restaurante, né, no centro de Vancouver, tudo, são ocupadas por estudantes internacionais, né? Trabalhadores temporários, entendeu? Nunca teve problema em relação, né, a isso, né? E a gente espera, e a nossa torcida, assim como aí no Brasil, é que volte as coisas ao normal, né? E o Canadá volte a receber aquele volume que recebia. Antes da pandemia, em 2019, o Canadá, o aeroporto de Vancouver, bateu o recorde de número de voos de recepção de turismo internacional. E a gente espera que volte, né, nisso. Sim. Né? E assim, o Canadá ele tem um movimento muito grande de trabalhadores estrangeiros durante a fase de colheita, que já são pessoas que vêm todo ano para o Canadá. Elas vêm durante a fase da colheita e depois elas vão embora. Elas vêm e vão embora. Então o Canadá já tem um programa. Durante a pandemia, a preocupação do governo era em relação a essas pessoas. Porque os donos das fazendas falaram assim, não pode entrar ninguém no país, quem vai colher os frutos? Né? Teve até entrevista, né? O pessoal mostrando fazenda assim com, sabe, um monte Caindo as frutas, né? A fruta tudo no chão apodrecendo porque esses trabalhadores temporários não conseguiram entrar no Canadá. Daí o governo canadense viu que, pô, isso daí libera a entrada deles. Mais de 50 mil, se não me engano. Assim, né? é um volume, assim, são dezenas grande de milhares de trabalhadores temporários que o Canadá recebe durante a, como que ele chama? Temporada de colheita. De colheita, né? Harvest Season. É. Olha que bonito, né? Harvest Season. É. Então, assim, tem esse ponto. Eu acho que, assim, até o Guilherme, no próprio podcast que o Jackson ele comentou, no próprio podcast, o Guilherme falou assim, que o Canadá precisa de trabalhadores técnicos, eletricista, marceneiro, mecânico, pessoal da área de construção. Você falou exatamente isso. Então, assim... Daí, eu acho que outra coisa que o Jackson ele comentou a respeito do que, se for seguir, né, a nossa lógica, o Canadá ele vai receber só jovens aptos, super qualificados no Express Entry, e ricos brasileiros. Os ricos brasileiros que podem pagar 2 anos de college. Na verdade, a gente levantou essa bandeira porque a gente, nos últimos anos, os mais preocupados em relação ao seu dinheiro somos nós. A gente levantou essa bandeira, a gente comprou essa briga a respeito de você ir pro interior do Canadá, você gastar menos dinheiro, você vai pro Atlântico, sabe? Faz isso, faz aquilo, porque a gente tá realmente preocupado com o dinheiro. A gente sabe que a gente não grava o podcast, o canal, para os ricos, porque os ricos nem precisam, eles poderiam simplesmente ir pra Vancouver e pagar 2 anos de college. É verdade, é só você ver os nossos conteúdos. Né? Então, assim, a gente, o que a gente sempre falou, assim, não, tem outras formas de você economizar, entendeu? Eu acho que tem essa... E sabe o que é interessante? Na área VIP, a gente gravou um programa, 30 casos de sucesso recente da área VIP. Nenhum era jovem, super qualificado e rico. Nenhum deles. Muito pelo contrário. Jackson, eu acho que você já acompanha o nosso trabalho há um tempo. E você sabe que uma boa parte dos vídeos nossos, eles não são para jovens. Até diversas vezes, até acho que um mês atrás, a gente até falou assim, num podcast, a gente gostaria que mais jovens começassem a se atentar para o futuro deles, né? De que dessa mudança de vida. Porque se tem uma coisa que a gente fez, a gente errou muito no Plano Canadá, na vida, tudo, mas tem uma coisa que a gente acertou, foi a gente ter vindo jovem pro Canadá. Não esperar ser o último da fila, né? E a gente gostaria que mais jovens tivesse essa atitude. E não só começasse a pensar, nossa, minha vida no Brasil agora tá com 35 ou 40 anos, fala assim, nossa, aí é mais difícil mesmo. Aí o desafio é maior. E o desafio tá no colo da pessoa, né? Você sair do Brasil com 35 anos de idade, com 40 anos de idade, às vezes tem filho. O Plano Canadá ele é muito mais difícil. E aí que tá, se o Plano Canadá é muito mais difícil nessa época, mais um motivo para você considerar os nossos conselhos de ir para lugares que tem um custo de vida menor. Né? Exatamente. E tem mais. O Jackson ele faz um desafio pra gente aqui. Desafio os senhores. Ô, Jackson, eu me senti velho agora. Jackson. Não precisa ser tão respeitoso assim, né? Senhores. Sim. Se o programa do Atlântico não é necessário, qual programa vocês encaixariam o meu perfil? Casado, 40 anos, graduado em letras, trabalha como professor. Ela trabalha como professora, educação infantil, ele trabalha com vendas e atendimento ao cliente. Como que vocês qualificariam o meu perfil? Então, se vocês estão querendo que desapareça o programa do Atlântico?
Então, bom, a gente já tirou isso da frente, que a nossa ideia do programa do Atlântico não é aquilo que, né, que o Jackson ele havia falado, né? Inclusive, a gente fez uma live ontem, live semana passada. A gente vem comentando esse negócio do Atlântico já há muito tempo, a gente já falou diversas vezes, então assim, não tem por que ter, assim, um mal entendido nisso, porque a gente foi bem claro. E tudo fica gravado, tudo que a gente fala fica gravado. É. A gente não coloca stories no Instagram que some depois e você não é responsável pelo que você falou. Sim, Tudo que a gente fala fica gravado no podcast, nos vídeos, e as lives também ficam gravadas. Sim, né? Então, assim, e Jackson, também tem aquilo. O desafio não é nem nosso em si. Tem um programa de imigração que se encaixa ao seu perfil. O desafio é seu em adaptar o seu perfil ao sistema de imigração. Isso a gente já fala há muito tempo. Muitos anos. Muitos anos. Que não é o Canadá que tem que se adaptar que girar em torno do perfil dele. Ao seu perfil. É você que tem que se adaptar ao sistema de imigração do Canadá. Entendeu? É por isso que a imigração para o Canadá é dinâmica, econômica, tudo. Então as pessoas, ao longo do Plano Canadá, elas vão ter que se adaptando. Entendeu? Que nem ele colocou assim, ele tem o perfil de... Ele tem, né, 40 anos. E ele tem graduação também. Ele até assim, criticou a gente por ter falado assim, negócio de graduação, mas, Jackson, você também tem graduação, né? Você é qualificado. Tem um perfil bom, né? Você tem a esposa parece também ter um perfil bom, né? Trabalha com educação infantil, né? Coisa que tá em demanda em alta no demanda Canadá. aqui no Canadá. Só que a educação infantil é regulamentada. Sua esposa não pode chegar aqui e trabalhar numa creche, trabalhar dando aula para criança, né? O Jackson falou que ele tá na área de vendas e atendimento ao cliente. Isso daí é algo que exige uma comunicação... Domínio do inglês. Domínio do inglês muito bom. Muito boa, né? Entendeu? Então, acho que o desafio do Jackson é esse. Entendeu? É você focar no inglês e ver para que área que vocês vão conseguir migrar. Agora, se você, do Brasil, conseguir uma oferta de emprego e migrar para o Atlântico, ótimo. Isso acontece com frequência? Não. No último ano e meio, praticamente não aconteceu. Exatamente. Então, muito pouco. Quem foi muito na conversa do Atlântico acabou ficando de braço cruzado. Exatamente. Por causa os números pandemia. E as estatísticas, elas estão do nosso lado. A quantidade de pessoas que migraram com uma oferta de emprego para o Atlântico é uma minoria. Comparado a quem veio fazer faculdade. Um ano de experiência de trabalho. Um ano de experiência de trabalho, sabe? Outras formas de você migrar. Então, assim, a gente tá falando... E assim, a gente nem recomenda que você coloque o seu Plano Canadá só nisso. Entendeu? E a gente falou isso, acho que 1 ou 2 podcasts atrás. Tem um plano A, um plano B. Se a sua intenção é migrar do Brasil com uma oferta de emprego, se esse é o seu plano A, qual seria o seu plano B, então? Não tem plano B? Aí é complicado, porque você tem que ter o plano B, Jackson. Você tem que ter o plano B. Não aposte só num negócio. Sim, E tudo que a gente falou até agora, sabe o que é interessante? Não foi a nossa opinião. Não. Foi uma mera descrição de fatos, dados, relatos que nós recebemos. Nós somos apenas um carteiro que chegou com a carta, Jackson, entregou para você, isso daí é o que está acontecendo na imigração. É o que está acontecendo. E o nosso canal aqui é que às vezes... eu não sei, às vezes, né? A gente não aceita anúncio de ninguém. A gente não tem parceria com colleges, consultoria de imigração. O que a gente passa aqui é realmente a análise que a gente faz da imigração canadense, e a gente tem feito essa análise aí há 15 anos. E praticamente, se você for ver, inclusive a gente tem relato de várias pessoas que colocam no nosso canal. Pô, a gente fez uma live ontem, o pessoal falando, nossa, o que vocês falaram exatamente aconteceu nos últimos 10 anos. Todas as análises nossas estão no YouTube e você vai ver que a gente acertou em todas elas. Jackson, para terminar, desconfie de promessas de imigração fácil, que existe um atalho, existe um caminho... que isso daí vai acabar, sabe o quê? Frustrando você. Às vezes a realidade, uma análise de fatos que a gente faz, a princípio pode soar até assim, poxa, eu vou ter que correr atrás de algumas coisas. Mas pelo menos está te dando o medicamento que você precisa para ter sucesso no seu Plano Canadá. Porque você fala assim, não, mas eu vi num grupo de WhatsApp lá, eu vi 2 pessoas imigrando para o Atlântico. Sim, exatamente, você pode ter visto. É o seu caso? Pode ser. É algo comum? Não, vai ser uma exceção também.
Vai ser se você conseguir migrar para o Atlântico com uma oferta de emprego, você vai estar dentro do número, assim, parabéns para você, ótimo. Sorte sua, sorte, até empenho, né? Parabéns. Mas, assim, não faz parte do número, né? Um número significativo da imigração canadense. Ó, esse podcast passou do tempo normal, mas a gente Exatamente. achou... Tá tudo gravando? Tá gravando tudo? Tá tudo gravando. A gente achou bom comentar sobre isso, porque assim como o Jackson, tem muita gente em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que às vezes ou distorce o que a gente disse. Sabe qual é o problema da distorção? Que acaba atrapalhando o Plano Canadá da pessoa. Exatamente. A pessoa, ela interpreta o que a gente fala da forma que ela quer. E assim, Jackson, o único motivo que a gente respondeu a sua mensagem aqui, porque você já segue a gente há um tempo. Entendeu? A gente viu, você já comentou outras vezes. Então, assim, boa sorte pro Jackson, tudo, e para todo mundo que está acompanhando esse podcast. Não se esqueça, estamos no Telegram. Se inscreva abaixo. Alô, Telegram. Alô, Telegram. Alô, Telegram.